Essa aqui é a análise do filme Os Órfãos. Ele fala dos irmãos Miles e Flora, que eles são criados em berços de ouro. Ele é um filme que é baseado num livro, Os Órfãos. Ele é um filme de suspense barra terror, entre aspas. Os dois irmãos, Miles e Flora, eles nasceram em berço de ouro. Foram criados somente por babás porque seus pais sofreram um acidente quando eles eram pequenos. A diferença de idade dos dois irmãos, assim, a Flora parece que ela tem entre 7 e 8 anos, que ela até tá com os dentes em formação. E o Miles, ele parece que tem de 12 para 13 anos, assim. Parece ser mais adolescente. Bom, daí no caso, os irmãos, eles são criados por empregados, que depois que os pais deles faleceram, um tio que ficou com a guarda, mas esse tio não quis saber, então ele contratou empregados e fez eles morar numa mansão, assim, com essas pessoas. Bom, o filme ele se ambienta nos anos 90, como se fosse 1994. O Miles, ele vai para uma escola de internato e a Flora, ela tem professor que ensina ela em casa mesmo. Bom, o Miles teve como referência paterna o instrutor de cavalgada, e a Flora, ela teve como referência materna uma professora, que foi uma governanta, depois ela acabou saindo. Aí no caso o filme se desenrola, o Miles é expulso do internato e acaba voltando para essa mansão, onde já está a nova governanta. O filme começa com uma governanta sendo aterrorizada, assim, não dá para saber se é um fantasma ou o que que é, aparece ela indo embora, assim, dessa mansão, abandonando a mansão no meio da noite. E daí, em seguida, vem essa nova governanta, professora, não é governanta, essa professora, tomar o lugar dela. E no caso, em pouco tempo, já aparece o Miles voltando do internato pra conviver na mansão. Ah, tá. A governanta é a professora. Essa governanta aí que veio, eu chamo ela de professora, pra mim. Não é a governanta, era como se fosse aquela. Tem uma empregada principal na mansão que comanda a alimentação, como as crianças vão conduzir. E a professora eu chamo essa daí que estava ensinando a Flora a ler, matemática e tudo mais. No caso, o Miles e a Flora, ele fica subentendido que eles foram abusados sexualmente por esses adultos dessa casa. Mas isso é tudo subentendido, não é nada deixado claro, porque o Miles ele fica assim interessado com a nova governanta, assim. Ele chega até a falar que ela usa uma tatuagem sexy e fica assim um comportamento esquisito da parte dele. No caso, a Kate, essa professora, ela é bem resolvida, tá? Tem uma carreira. E no caso, a mãe dela tá no sanatório. Então ela tá internada num sanatório. No caso, a mãe da Kate manda correspondência e a Kate ignora esse contato que a mãe quer fazer com ela. E isso o filme dá bastante ênfase. Os órfãos são ditos puros sangues, como se fossem assim especiais, porque eles são afastados de outras pessoas comuns. O convívio com outras pessoas é deixado de lado. No caso, o Quint, que era o instrutor de equitação do Miles, das crianças, ele teve um caso com uma empregada anterior. No caso, esse Quint, ele é um cara falecido. Só que ele é a inspiração do Miles. E o Miles, ele trata essa nova professora como se fosse uma vítima, assim, uma presa a ser caçada. Tipo assim, ele quer ser o cara pra ela. Então ele fica dando várias investidas nela, fica falando umas coisas absurdas. Então dá a entender que esse cara, não que ele tenha abusado do Miles, mas como se ele tivesse instigado ele a ser assim, nesse tom machão, vamos chamar. No caso, a Kate tenta investigar a vida do Miles, saber se aconteceu alguma coisa, mas não chega a lugar nenhum, porque a empregada da casa, ela fica colocando panos quentes. No final do filme, a Kate recebe umas obras de arte da mãe dela, que são uns papéis, assim, esfumaçados. E assim, a Kate, ela fica vendo esses fantasmas. O fantasma da empregada da governanta anterior, que trabalhou e foi embora no início do filme.
E também ela vê desse cara, do instrutor, do Quint, que era o instrutor de cavalos. No caso, ela fica vendo, começa a ver esse fantasma, né? Tem até uma cena que ela entra no quarto, que o Miles, e eu vi, assim, cheguei até a parar a cena, deu a impressão que o Miles, ele falava, eu imaginei que o Miles até falava com esse fantasma, que ele tinha alguma... Porque o Quint, tem a cena que o Miles diz que a tatuagem da professora é bonita, é sexy, ele disse que o Quint falou isso. Então eu imaginei até que eles se conversavam. Então ela entra, questiona ele sobre esse Quint, uma cena, mas esse fantasma, ele tá escondido, ele não aparece pra ela. E vários fenômenos acontecem, às vezes de madrugada dá barulhos na casa, ela abre assim portas e não vê nada, mas com o decorrer do filme ela começa a ver esses fantasmas cada vez mais. No caso, a empregada, ela fala que a loucura da mãe da Kate pode ser hereditária. Então aquilo fica assim meio que assim, ah, será que a Kate é louca também? Porque a mãe dela tá no sanatório. Então daí fica aquele questionamento. Será que ela também tá ficando louca com tudo isso que tá acontecendo? Vê fantasmas, vê essas coisas estranhas acontecendo e ninguém vê nada, nem as crianças, nem a empregada. O filme termina com a Kate tendo uma outra visão da mãe dela pintando uma coisa na piscina. Daí ela vai olhar, quando a mãe dela vira assim, ela acaba se espantando, soltando um grito, né? A Kate tem duas visões no final do filme. Uma delas, a visão, ela pega, foge com as crianças, consegue sair com as duas crianças no carro dela, da mansão, parece até abrindo o portão, tudo. Só que daí quando volta, ela aparece que foi uma visão dela do filme. E em seguida vem essa cena final, depois dela ter pressionado a Flora a dizer que eles viam, a Flora e o Miles, que eles viam esses fantasmas, e os dois dizem que não viam nada. Aí fica duas interpretações, ou a Kate tava louca vendo os fantasmas, ou a Kate, ela... ah, era tudo real. Ou ela não tava louca e tinha os fantasmas e as crianças fingiam que não tinham. Sei lá, fica aquela coisa. Por que que a outra governanta foi embora? Não dá pra entender. O que que foi? Ela foi assombrada, então, por um fantasma? Eu imaginei isso. Porque quando a Kate vai pra casa, aparece uma cena assim de uma janela, mosca, e como se fosse assim esse fantasma lá, né? Aparece essa cena de fora da mansão e como se tivesse realmente esse fantasma nessa casa do Quint. Aí eu tava vendo uma análise do YouTube, até o cara disse que é como se o fantasma que tivesse nessa mansão, que era o Quint, quisesse fazer o Miles ser o espírito, o novo abusador, vamos dizer. Que o Miles estava desde pequeno, ele já tinha sido expulso do internato, porque ele tinha tido aprontado alguma coisa lá. No livro dá a entender que poderia ser alguma coisa de nível sexual, mas ali fala como no filme dá a entender isso aí. Eu achei assim que no decorrer do filme que o Miles, esse Quint, era como se. Eu imaginei até que o Quint era o Miles jovem, entende? Como se o Miles fosse, sei lá, como se fosse uma reencarnação do Quint. Eu tava imaginando até isso. Que os dois tivessem essa ligação, entende? Eu cheguei a imaginar nesse sentido. E no caso, esse cara que analisou no YouTube, ele disse que quando a Kate vê a mãe dela lá no sanatório, ela tá vendo ela mesma. Quando a mãe dela vira assim, ela leva um susto. Eu na hora não entendi o que que era esse susto. Aí vim no YouTube pra ver o que que era, poderia ser. Então, a Kate, ela tá sendo... é, ela se assusta porque quando ela entra nessa histeria desse fantasma, ela, ela é abandonada pelas crianças, né? Tanto que tem uma cena no meio do filme também ela chega a desistir, ela chega a ir embora lá da mansão. Só que ela volta porque daí veio com aquela conversa mole de que ela tinha prometido que não ia abandonar a Flora, né? E daí ali o rapaz do YouTube ele fez essa análise que no caso a Flora, as crianças abandonaram ela
e ela tem medo de se tornar o que a própria mãe dela se tornou. Que a mãe dela foi abandonada por ela e ela, o ciclo ia perpetuar. Tanto que ele até explica esse cara uma coisa que eu não parei pra ver, que a tatuagem que essa professora usava é uma cobra comendo o próprio rabo. Quer dizer que vai se perpetuar isso aí. Esse negócio do sangue puro é os caras que são nascidos em berço de ouro e a ralé, os serviçais e tudo mais. É isso que ela quis dizer no início. Eu também fiquei pensando, meu, sangue puro, o que que tem a ver com sangue puro? Que a empregada, quando a Kate chega na casa, ela... Esse sangue puro eu imaginei até que era alguma coisa com magia negra, alguma coisa assim, que podia ter alguma ligação mais assim, obscura, alguma coisa assim de magia negra mesmo, entende? Daí esse cara do YouTube, ele até falou assim, que o Quint ensinou o Miles a ser um predador sexual, que o Miles, durante o filme, ele quer ensinar a professora a andar de cavalo, quer bancar assim o cara, o macho, né? O macho alfa. E no caso até, esse youtuber falou uma coisa interessante, que essa própria diretora do filme falou que é um filme assim para mostrar os homens como se fossem os homens machistas, que eles vão ser os predadores, vão ser os abusadores das mulheres. E tu vê, isso é uma coisa que eu nem tinha percebido, que era algo assim. Não me toquei que era algo nesse sentido. Eu percebi que tinha uma espécie de fantasma que abusou lá. Esse fantasma tem uma cena que aparece como se ele fosse um abusador, que aparece no quarto, assim, e ele estava abusando, creio eu, da antiga professora, que estava lá na casa que foi embora no início do filme. E daí as mulheres, ele explicou, esse youtuber falou que as mulheres seriam, quando elas se questionar, elas seriam histéricas, nesse caso. Então, dois tipos. Ou as mulheres seriam mulheres de casa, ou as mulheres que questionassem, elas seriam histéricas. E outra coisa também é que a Flora, nem falei nada, elas não queriam que elas saíssem da casa. Nem o Miles poderia sair, mas a Flora tinha muito medo de sair naquele carro. Tanto que tem uma cena que ela quer levar, a professora quer levar eles tomar sorvete, e ela tem muito medo de sair, e acaba entrando em pânico, histérica, e acaba tendo que parar o carro para ele sair fora. E então ali esse youtuber falou que no final a Flora sai de mãos dadas com o Miles e aí ela questiona o Miles, será que eu vou ficar louca? Como a Kate? Então no caso, como se a inocência dela tivesse sido quebrada ali com a boneca que a Kate quebrou e que isso ela questionar, ela ia ser uma louca, taxada de louca, então, por ela questionar esses comportamentos, porque ela só ia ter proteção quando ela ficasse nessa mansão. Fora da mansão, a Flora era frágil. Esse youtuber disse que esse filme é um filme para criticar masculinidade tóxica, que é o que eu vinha falando antes, que o Miles era como se fosse um predador e que ele foi ensinado pelo Quint. Isso ia ser perpetuado. Então, se tivesse outros homens nessa casa, assim seria. E as mulheres eram como se fossem as vítimas nessa casa, que viesse a trabalhar ali. Eu fui ver no YouTube, até falei com um amigo meu da locadora sobre isso, que eu ia ver, eu vi o final alternativo também, que esse youtuber aqui acabou não falando, que tem o final alternativo. O final alternativo, é, a Kate acaba, tem a cena assim deles saindo correndo, a Kate acaba entrando em luta corporal com esse rapaz que era o rapaz que era o treinador lá, o Tyler, não lembro como é que é o nome desse cara, o treinador ali dos cavalos. A Kate acaba entrando em luta corporal com ele, Quint, acho que é. E no final dessa luta corporal ela acaba esganando. E aí o filme mostra que ela tava esganando, na verdade, o Miles. Então daí até a Flora dá um berro, daí ela para de esganar o piá, aí ele sobrevive. Nisso pega e sai uma aranha da boca dele. Que o Miles gostava muito de aranha. E essa aranha é o simbolismo da
continuidade, sei lá, algo nesse sentido. Imagino que era isso aí, as aranhas, porque ele vivia mexendo com a aranha. Pegava na aranha e colocava, é, mexia assim, mexia na aranha e ficava mexendo, colocando pra lá e pra cá. Vira e mexe aparecia aranha. Então por isso que eu fui ver essa análise no YouTube também pra complementar o que eu vi, né? Porque é um filme, como eu disse, ele tem duas interpretações. Ou a Kate, ela tava vendo os fantasmas e era só visões, ela tava enlouquecendo, como a mãe dela. Ou que no final não mostra o que aconteceu com a Kate. Só mostra assim as crianças saindo da sala e mostra também que ela, até uma coisa que esse youtuber aqui não falou, ela entrou em luta corporal lá com a empregada, não lembro o que que aconteceu lá. O que que aconteceu que ela foi falar com a empregada, falou alguma coisa lá, e essa empregada acabou caindo e morreu nessa mansão. Então, não é explicado pra gente se aquilo ali aconteceu de verdade, ou se já era também coisas da cabeça dela. É uma coisa assim bem é interessante, tem várias formas de ver se aquilo ali realmente aconteceu, se já era invencionice, que ela estava ficando louca, Kate, ou não. Então, eu acho assim o filme bem interessante para quem quer um filme assim que não é clichê e um filme assim para se pensar, até se entender assim. Cada um vai ter uma opinião dele, entende? Um filme muito interessante sobre essa ótica.